A negociação do acordo coletivo de trabalho da EBSER, olha, travou. De um lado, a gente tem a empresa, do outro, os sindicatos. E bem no meio desse cabo de guerra, tem uma única pergunta que está parando todo o processo. Vamos entender que pergunta é essa e por que ela é tão, mas tão decisiva. E a pergunta é essa aí, simples e direta. O acordo atual, ele tá valendo ou não tá? Pode parecer básico, né? Mas a resposta para essa pergunta muda completamente o jogo. É a partir daqui que toda a tensão entre a empresa e os trabalhadores realmente começa. Para a gente entender esse impasse, a gente precisa ir na raiz do problema. E, no fundo, tudo se resume a uma briga por causa do calendário, uma disputa sobre datas e prazos. E aqui a gente tem duas realidades totalmente opostas. Para a empresa, o acordo atual está no finzinho, então eles dizem que precisa de um acordo transitório de 3 meses para cobrir o buraco de março até maio. Agora, para os sindicatos, a história é outra. Eles dizem, não, o acordo que a gente assinou já garante que tudo vale até 31 de maio. São duas interpretações do mesmo documento que não poderiam ser mais diferentes. E essa briga de calendários leva a gente direto para uma batalha jurídica. Porque, claro, os dois lados têm argumentos na lei para defender o seu ponto de vista. Vamos dar uma olhada e tentar descomplicar isso. O ponto principal do argumento dos sindicatos é a tal de cláusula 38ª. Eles defendem que ela foi colocada ali de propósito na negociação passada por uma razão muito específica: estender a validade do acordo para dar tempo de mudar a database da categoria. E a database é super importante, né? É ela que dá o start na negociação de salário todo ano. Mudar essa data era uma forma de organizar o calendário para os próximos anos. E a posição deles é firme. Nesse ofício que eles mandaram para a empresa no dia 12 de fevereiro, eles foram categóricos. Disseram com todas as letras que não existe nenhuma necessidade jurídica de fazer um acordo transitório. Por quê? Porque, na visão deles, o acordo principal já está valendo e ponto final. E o pulo do gato do argumento deles é que eles não estão tentando burlar a CLT, a lei trabalhista. Eles defendem que essa cláusula 38ª não é uma prorrogação infinita e ilegal do acordo. Pelo contrário, seria um ajuste pontual, com data certinha para acabar, feito só para organizar o calendário de negociação. É essa a interpretação da lei que sustenta toda a posição deles. Agora vamos avançar um pouco no tempo, para fevereiro. Foi nesse mês que essa discussão jurídica saiu do papel, virou ação de verdade e acabou até revelando que nem todos os sindicatos estavam pensando da mesma forma. A cronologia de fevereiro foi bem agitada. Tudo começou no dia 12, com aquela resposta formal dos sindicatos. Depois, no dia 21, a CNTS chamou suas bases para assembleias. E é aqui que a gente vê uma primeira diferença. No dia 24, a Concef e FENADEF aprovam aditivo, uma formalidade para, segundo eles, garantir mais segurança jurídica. E tudo isso aconteceu bem na véspera da primeira reunião de negociação, no dia 25. E essa diferença de estratégia ficou bem clara. De um lado, a Condicef, FENADEF, achou melhor acenar um aditivo para dar mais segurança ao processo todo. Já do outro lado, a CNTS bateu o pé, se manteve firme e reafirmou que não concordava de jeito nenhum com o acordo transitório. É uma divisão clara de táticas na mesa de negociação. Com esse cenário todo, a primeira reunião de negociação, lá no dia 25 de fevereiro, já começou quente. As prioridades dos sindicatos e da empresa bateram de frente logo de cara. A reunião foi, para dizer o mínimo, tumultuada. A empresa tentou começar falando das cláusulas sociais, tipo férias, licenças, mas a conversa foi interrompida 2 vezes. Na primeira, os sindicatos oficializaram que não queriam o acordo transitório. Na segunda, a CNTS exigiu que a pauta econômica, ou seja, dinheiro, fosse a prioridade. A empresa respondeu que não tinha autorização para discutir valores e aí, impasse. A discussão econômica ficou para 11 de março. Apesar dessa confusão toda, a discussão sobre as cláusulas sociais continuou por 2 dias. Foram discutidas 33 cláusulas. 33! Mas, e aqui vem o grande mas, a empresa não bateu o martelo sobre nenhuma delas. Prometeu uma resposta depois. Ou seja, muita conversa, muita discussão, mas decisão que é bom, nada. E isso tudo nos traz para agora, para o futuro bem próximo. Com esse primeiro encontro terminando num impasse sobre o assunto principal, a pergunta que fica é: o que está realmente em jogo na próxima rodada de negociação, em março? A expectativa dos sindicatos para o dia 11 de março é uma só, e ela é muito clara. Eles querem e precisam de uma resposta urgente da empresa sobre as cláusulas econômicas. É a prioridade número 1 da categoria. Simples assim.
Só que, num ofício enviado no dia 3 de março, a EBSER já jogou um balde de água fria nessa expectativa toda. A empresa disse oficialmente que ainda não tem as diretrizes econômicas que precisa para poder avançar nessa discussão no dia 11. Em outras palavras, a principal demanda dos sindicatos corre um sério risco de não ser atendida. Isso nos leva à pergunta final. Com a pauta mais importante para os trabalhadores em xeque antes mesmo da reunião começar, o que a gente pode esperar do dia 11 de março? Será que finalmente vamos ter um avanço ou será que o impasse vai ficar ainda maior? A resposta para essa pergunta vai definir os próximos e decisivos capítulos dessa negociação.